Sejam muito bem-vindos ao Segura Essa, ao podcast da BB Seguros. Eu sou a Letícia Setembro, sou futurista, sou fundadora da Seek Futures, uma consultoria que ajuda grandes empresas a desenharem seus futuros. Então, não à toa, eu sou convidada honrosamente pela BB Seguros para ser a hosting desse podcast que traz temas tão futurísticos. A gente fala sobre tecnologias emergentes, sobre inovações, sobre o que está mudando no setor de seguros e, claro, aproveita para conversar com grandes executivos da BB Seguros e conhecer mais sobre seus produtos e soluções. E hoje, neste encontro, neste momento, temos convidados muito especiais, porque estamos aqui na maior feira, no maior evento da América Latina de seguros, que é a CQCS InsurTech 2023. E aqui a gente rodou um prêmio, o primeiro prêmio de inovação da BB Seguros. E nesse prêmio, muitas startups se inscreveram, em torno de quase 40, 35 a 40 startups se inscreveram, e 5 foram selecionadas. Dessas 5, 3 receberam premiações e houve uma grande vencedora, que é aqui presente, que está conosco, a Diretrix On. Então temos aqui a Mônica Mioto, que é Head de Insurance da Diretrix On, e temos o José Eduardo Rangel, que é o CEO da Diretrix On. Então temos as cabeças pensantes dessa startup. Eu queria parabenizá-los por ganharem em primeiro lugar, né, esse prêmio da BB Seguros de Inovação. Então sejam muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Obrigada. Muito obrigado, Letícia, é um prazer. E aqui é a parte das cabeças pensantes, né? As cabeças pensantes estão todas lá no escritório, trabalhando muito. Enquanto vocês estão aqui, seguem trabalhando, né? Isso, maravilhoso. Isso. A gente vai rodar essa conversa hoje para realmente conhecer mais sobre vocês. E também saber o que estimulou vocês a estarem nesse prêmio, como anda essa jornada de expansão. Eu começo, então, perguntando qual é a história, como surgiu a Diretrix On, para vocês darem continuidade me dizendo o que vocês fazem, o que vocês entregam. Legal. Vou contar um pouco da história, mas eu vou ter que voltar uns 20 anos aí no tempo. A Diretrix tem 5 anos de vida, de existência, né? Nós somos uma empresa fundamentalmente de tecnologia para dados, para Big Data, tá? Só que essa história começou muito antes. Então, o Anderson, que é o fundador da Diretrix, e boa parte da liderança trabalha com esse mercado desde o começo dos anos 2000. Eu costumo brincar, e é uma verdade, né, que a gente tratava endereço para fazer campanhas de mala direta. Né? Um canal que nem existe mais hoje. Isso já ficou bem para trás. Né? Então, essa história traz para a gente uma base bem grande sobre esse mundo de dados. Né? A gente costuma falar o tempo todo de inovação, e Big Data sempre está falando de inovação. Mas é um mercado que já existe há muito tempo. Né? Já existe muito tempo. As tecnologias estão evoluindo, a gente consegue entregar coisas muito melhores, mas é um mercado que já existe há bastante tempo. Então, toda essa jornada, boa parte do time fundador e do time de liderança faz parte. Né? Então, a gente está lá junto há muito tempo. E aí, em 2016 para 2017, o Anderson, nosso sócio, idealizou ou encontrou uma boa oportunidade no mercado segurador. Ele me chamou e falou: Jota, achei aqui um problemão para a gente resolver nesse processo, acredito que a gente tem uma oportunidade bacana. Nesse meio tempo, a gente empreendeu, eu empreendi alguns negócios voltados para o marketing digital, ele sempre muito focado no crédito, Big Data também, mas para a indústria de crédito, bancos, né? E nesse meio tempo aí a gente teve histórias paralelas, mas sempre muito próximas. E em 2016 ele me trouxe essa oportunidade, me chamou para conversar sobre isso. E aí a gente começou a estruturar o que é a Diretrix hoje, que é uma empresa desse mesmo segmento, só que focada no mercado segurador. Então ele me mostrou, cara, que a gente pode avançar em todo o processo de digitalização, de subscrição com velocidade, redução de fraude, aumento de vendas por acesso mais fácil da informação e um mundo de oportunidades. Né? A gente começou ali, né, trabalhando com o que a gente sabia. E um dos primeiros desafios nossos foi até uma pergunta durante o pitch, foi como entrar no mercado, né, atacando ali algo que é o coração das seguradoras, né, processo de subscrição, cotação e análise de risco. E aí a gente foi trazer pessoas experientes no mercado para o time.
né? Pessoas desse mercado. Então essa é uma parte da história, e aí eu aproveito para introduzir a Mônica na conversa, que ela é parte desse time com experiência nesse mercado. Há 3 anos eu acabei conhecendo a equipe da Diretrix. Eu já conhecia um pouco antes também o Anderson, mas de relacionamento só, né? E a minha vida toda foi dentro do mercado segurador em tecnologia. Então atuei em várias seguradoras nacionais e multinacionais. E aí, quando eu conheci essa galera, uma galera jovem, despojada, com umas ideias bem revolucionárias, eu falei, acho que é isso que eu quero agora, a partir daqui para frente, fazer algo diferente. Sair um pouco daquele arcabouço corporativo, de tudo aquilo, né, das grandes empresas, e trabalhar com quem realmente pensa diferente e quer fazer alguma coisa. Então, assim, eu estou encantada nesses 3 anos, a gente trabalha muito, muito mesmo. Cada hora a gente está pensando uma coisa, mas esse conhecimento de seguros, né, que eu adquiri ao longo do tempo, eu acho que eu consegui transferir um pouquinho para o time. Então, hoje, a gente conseguiu, pelo menos lá entre nós, desmistificar o que é o seguro. Que legal, hein? Ter essa participação sua nessa empresa tão descolada. E, bom, eu queria saber mais sobre esse nome, que também é muito descolado, Diretrix On. Me conta o significado disso. É que a gente acabou fazendo um acrônimo inverso, né? A gente traz da linha... lá dentro de casa a gente fala DXON. DXON. Que é a abreviação do Diretrix, é o apelido, né? A gente começou o inverso. E que vem de decisão, né? De decisão, de rápida, de inteligência, de tomada de decisão rápida, tá? Então, esse é o conceito por trás do nome, de algo moderno e que ajuda os nossos clientes a tomarem a decisão rápida. Legal. Posso complementar? Claro. Porque a gente está ligado 24 horas. É Diretrix.on. Então, por isso que a abreviação DXON. O ON vem dar esse brilho especial do ritmo de vocês, né? Exato. Que deve ser frenético. Muito. Vocês, atualmente, estão em que momento como startup? Boa pergunta. A gente passou por toda a fase inicial de colocar alguns produtos no ar, e também foi tema ontem de pergunta, né? A gente entendeu que o universo dentro do mundo segurador, as oportunidades são praticamente ilimitadas, mas a gente entendeu que a gente precisava traçar o foco naqueles produtos que a gente queria seguir dentro desse mercado, né? A gente já passou por essa fase, a gente já tem um produto maduro, estabelecido, alguns já rodando há 5 anos com um nível de assertividade excelente. A gente, pensando como empresa, como startup, a gente já break-even, tá? Esse ano a gente atingiu o break-even. E a gente está com alguns planos bem legais, assim, sempre com foco, mas de avançar dentro dos ramos dentro do mercado segurador. Tá. Me conta mais sobre para onde vocês querem ir em breve. Antes, já que você falou em produto, eu vou te perguntar quais são os produtos. Vocês me ampliarem a atuação de vocês. Eu quero casos práticos também para tangibilizar o que vocês fazem. Tá bom. Quer contar, Mônica? Eu falo. Vai, faz um ping-pong aí. Vamos fazer um ping-pong. Legal. Bom, o primeiro produto eu gosto de falar dele porque a gente já tem um excelente histórico. É um produto para subscrição de risco de pessoas. O que é isso, né, na prática? Toda vez que você vai, como pessoa, comprar qualquer tipo de seguro que o risco é a pessoa, a seguradora tem que avaliar aquele indivíduo, né? Então a gente criou, usando simplesmente inteligência de dados, a avaliação individualizada das pessoas. Então a gente tirou as médias, né? Média de idade, média de sexo, média de tudo, para esse produto. Esse produto se chama Subseg, subscrição dinâmica de riscos, tá? Ele começou com pessoas e hoje ele evoluiu para outros ramos de atividade. Então a gente faz
para pessoa jurídica também, para vida em grupo, para fiança locatícia. E dentro dos nossos planos, já falando aqui de futuro, a gente tem o seguro para o mercado agro planejado já para começar o desenvolvimento. Acabei falando sozinho, nem deixei você falar. Eu vou falar um pouquinho então da pessoa jurídica, né? Porque como o Subseg ele nasceu primeiro, ele nasceu focado, né, em você entender o indivíduo, e depois a gente começou a migrar e falar, poxa, mas tem uma correlação, né? Então aquele indivíduo também, ele é um sócio de uma empresa, em alguns momentos, né? Então a gente começou a analisar o CNPJ. Hoje, outras empresas analisam também, tá? Mas a gente faz esse relacionamento olhando muito a árvore societária. Então, isso dá uma segurança maior quando uma seguradora está olhando um CNPJ no qual está querendo contratar, seja um seguro ou até uma carta de crédito ou até um consórcio. Então, a gente traz essa visão toda e, novamente, como o Jota falou, como a gente individualizou, eu consigo entender exatamente o momento daquela pessoa, daquele CPF, que no caso pode ser o sócio da empresa ou um diretor executivo, enfim. A gente faz todo esse match também. Legal, legal. Eu que sou muito generalista, né, do futurismo, você olha para tudo. Eu não sei dizer de forma tão clara, mas eu adoraria que vocês me contassem o que diferencia vocês nesse mercado. Eu acho que a gente sempre... eu reforço muito a questão do foco, né, da inteligência dentro de um mercado nichado. O que a gente trouxe para conseguir chegar nesse foco no mercado de seguros? A experiência de tratamento e higienização de dados. Tá? Então, você hoje tem diversos fornecedores de informação. Excelentes ferramentas de processamento de dados, motores de crédito, motores de análise de risco. O que a gente fez foi juntar essas duas visões, conseguir lapidar o dado, ou como a gente falava lá há 20 anos, minerar os dados, né? Trazer aqueles dados para um sentido maior e entregar isso como solução e não como dado. Então, as nossas soluções, elas são... A gente tem as versões de prateleira, né? que já estão prontas, já ali testadas, homologadas, mas elas... também, isso também é um diferencial, elas são adaptáveis para cada cliente. Então, para cada cliente, para cada canal de venda, até para cada mecanismo de venda, né? Então, você tem algo muito digitalizado, algo menos digitalizado, então a gente consegue interagir nesses dois mercados, nesses dois universos. E, então, esse foco possibilitou a gente usar o melhor das tecnologias dentro desse mercado, tá? A gente fala bastante sobre inteligência artificial hoje também, como tendência, como... Na verdade, já está acontecendo. Mas a gente já olha isso há bastante tempo. Então, como que a inteligência gera outras informações, né? Então, para você ter uma ideia, a gente tem em torno de 600 variáveis diferentes sobre pessoas e empresas que a gente processa. Uma boa parte delas são geradas dentro de casa a partir de outros dados. Então, a inteligência permitiu a gente criar outras informações. Isso traz para a gente essa visão única de solução. E eu também tenho uma visão, né, complementando isso que o Jota está falando. Aí, assim, primeiro, eu sou uma apaixonada pela indústria de seguros e eu gosto de pessoas. Então, eu acho que quando a gente começa uma conversa com qualquer seguradora, aonde a gente se coloca à disposição, primeiro eu quero entender qual é a dor, para ver se realmente eu tenho algo que possa, né, fazer sentido, que eu consiga agregar valor naquele momento. E na sequência, a gente já começa a pensar junto com aquela seguradora o que ele pode ir além, qual é o futuro. Então é uma via de mão dupla. E eu acredito muito, eu trabalho dessa forma, nós trabalhamos dessa forma, transparência. Sabe? Realmente é um trabalho de, como é que eu vou te falar, de partner. Então, ele não é um cliente, ele se torna um elo. E a maioria das vezes, esses que começaram sendo nossos clientes, hoje a gente pode dizer que já são até amigos.
Então, existe aquela segurança, aquela confiança. Então, dia a dia, a gente sabe que isso acontece em qualquer empresa, pode acontecer um tropeço aqui, outro lá. Mas a transparência, eu acho que essa segurança a gente passa para os nossos clientes. E eles sabem que a gente está ali junto. Que legal, se tornam parceiros, né? Sim. Acho que isso faz parte, né? É bem colocado pela Mônica. Não adianta você ter a tecnologia fria ali no dia a dia, né? Eu acho que essa parte de relacionamento, de estar próximo, de ajudar a resolver problema é bem importante e a gente preza bastante por isso. Fundamental, legal, muito legal. E foi fácil essa trajetória até aqui? Teve obstáculos? Como é que é? Porque ser startup, não sei se é tão fácil assim ter sucesso, né? Tem que ralar. Me conta um pouco sobre isso. Como é que é 80% transpiração, 20% de inspiração? E 20 inspiração, 80 transpiração. Que parece um mundo mágico, a Disneyland, quem vê de fora. Vamos criar um startup. É isso que eu quero pra minha vida. Você é startupeiro, vai lá. Não é fácil. Não é fácil, não. Eu acho que assim, os aprendizados são válidos, né? São bem importantes, mas é todo dia um desafio, né? Todo dia é um desafio. Você entrar no mercado que tem, principalmente onde a gente atua, no mercado que tem empresas muito grandes, né? Com a vida delas acontecendo, com os desafios próprios de inovação. Então, quando você chega com um produto desse numa área que já está bem estabelecida, que já está há vários anos no mercado, isso gera desafios para a gente, né? No dia a dia, a gente se relaciona, a gente tem dentro de casa muitas pessoas inteligentes. As pessoas inteligentes são questionadoras, mas isso faz parte do processo de inovação, né? Então, ter esse cuidado dentro de casa, né, de interagir com essas pessoas. A gente se preocupou bastante aí, como eu falei, de trazer gente no mercado, mas também de trazer gente experiente, né? Então, não adianta ser uma startup de molecada. Eu penso assim, pelo menos, de molecada só, e não ter essa visão de mundo mesmo, de relacionamento com pessoas. E essa diversidade, né, essa mistura, acabou que deu certo. Né? Mas assim, pegando o gancho que você falou, como é que é a vida de startupeiro? É 24 horas, gente. Às vezes a gente acorda com uma ideia no final de semana. Já manda ali no grupo, né? Porra, eu vi isso. Aí vem o outro, eu vi isso. E foi assim que a gente acabou descobrindo essa oportunidade do prêmio. Foi à noite, eu estava ali zapeando LinkedIn, falando com meus amigos, não sei o que, quando eu vi, joguei para esse aqui e falei, cara, olha isso aqui. Olha só. Vamos participar. Vamos participar, né? Vamos embora, vamos fazer. E é desse jeito, todos os pitches que a gente acaba entrando, um de nós acaba sabendo que vai acontecer um pitch, não sei o quê, a gente se reúne e vamos embora, vamos escrever o pitch e estamos nessa. Na verdade, esse é o terceiro programa de inovação que a gente participa assim, com sucesso, né? Um outro aconteceu num banco importante, o terceiro e o segundo foi numa grande seguradora também. E ali foi o aprendizado da gente começar a aprender a fazer um pitch em 5 minutos. Começa por aí, porque antigamente você ia para uma reunião, para qualquer coisa, começava aquele blá blá blá, empresa, blá blá, para depois chegar no produto. Aí quando você coloca uma parede por 5 minutos, você fala, não dá. E acaba dando. Dá, né, Mônica? E dá, e você fala, gente, por que eu não pensei isso antes, né? Chegar, né? Vamos ser rápido, objetivo, direto e reto. É uma habilidade, né? Você conseguir. Não, mas olha, você não sabe quanto tempo que a gente foi, quanta preparação, viu? Por isso que eu falo, não é um mundo mágico. Não é muito trabalho. Não é muito trabalho. Né? Muda. Porque uma startup ela é um organismo muito vivo, né? Sim. Vocês têm que acompanhar todas as novas tecnologias, todas as tendências, o comportamento do consumidor estão o tempo inteiro. Falando nesses avanços velozes que, felizmente, vocês devem ter uma velocidade incrível, como é que vocês estão vendo o futuro, para onde vocês estão caminhando? Acho que assim, cada nova tecnologia vai sobrepor na anterior, né? O que a gente entende é que as coisas começam a se maturar ao longo do uso, né? E a gente tenta
fazer parte dessa maturação do uso. Então a gente está agora, por exemplo, com uma solução em testes, a gente não divulgou, de usar a inteligência artificial na ponta mesmo para entregar o dado ali de uma maneira diferente, né? Então a gente está trabalhando isso dentro de casa. E como eu falei agora há pouco, né, os dados que a gente tem, as informações que a gente tem hoje disponíveis para trabalhar, elas são muito maiores do que tinha alguns anos atrás. Mas as tecnologias por trás existem há bastante tempo. E as ferramentas, só que as ferramentas estão melhorando muito. Então a gente tenta, no dia a dia, utilizar isso da melhor maneira possível, né? Tomar cuidado com aquilo que é muito... delicado. Que acaba sendo muito algo que vai sumir rápido, né? No hype, exato. A gente discute bastante isso, né? Pô, será que isso realmente tem valor, né? Quanto isso vai agregar para o negócio, para o cliente principalmente? Tomar muito cuidado com isso. E tudo isso, a gente também tem que pensar o seguinte: a nossa indústria, querendo ou não querendo, é uma indústria altamente regulada. Seguros é altamente regulado. A gente fala-se muito de inovação, porém, né, ali dentro do dia a dia da seguradora, os reportes que ela tem que fazer, a SUSEP, tudo isso é o by the book que tem que ser feito. Então, como é que a gente consegue encaixar algo tão diferente, algo que tem uma velocidade muito grande dentro de um back-office que tem aquele andar? Então, esse para mim foi o maior desafio né, conhecendo muito bem como que é o andar do dia a dia de uma seguradora, pegar um negócio diferente, novo, nervoso, rápido e fazer com que essas velocidades se adequem. Esse desafio nesse tom. Exatamente. Mas você vê, né? Que eu falei, a gente já participou, pensando em seguradoras, é o nosso segundo prêmio que a gente participa, né? Então, o mercado está procurando inovar, né? Isso é uma pergunta também para vocês. Como é que vocês agregam valor, como uma InsurTech, para seguradoras que são navios gigantes? Como é que vocês aportam? O que vocês trocam? A gente provoca bastante. Provoca bastante. A gente provoca bastante. Isso. Sabe imagina aquela pulguinha pequenininha ali saltitando e eles grandões, mas a gente tá ali, a gente insiste, né? A gente cansa, dá uma descansada, volta ali, né? Mas é bem isso que você falou, né? A gente pega o transatlântico e a gente quer ter a velocidade de uma lancha, de um jet ski, né? Vocês devem puxar, né? Puxar mudanças importantes, fazer parcerias legais. Sim. Assim, mas a gente entende, tem as questões do dia a dia, né? A seguradora precisa fazer o dia a dia dela, reportar tudo, né? Dentro das normas. Mas quando acontecem alguns eventos, a gente percebe que eles também se movimentam muito rápido. E a pandemia mostrou isso pra gente. A gente teve que fazer algumas adaptações ali no dia a dia, implantações, né? de novos processos que foram feitos em 3, 4 dias, algo que demoraria 3, 4 meses numa velocidade normal de cruzeiro aí do transatlântico, né? Então, a ideia é como que a gente faz isso ser mais constante, não depender de eventos, né, de crises, pontuais, de crises, exatamente. Legal, gente. Muito legal. Olha, nosso tempo está aqui acabando. Eu queria agradecer muito a participação de vocês dois. Queria parabenizá-los novamente por terem ganhado esse prêmio, parabenizá-los por se colocarem nesse lugar, de se conectarem com esse tipo de evento. Eu acho que vocês são um case de sucesso muito legal. Obrigado. Parabéns por já terem ganhado outros prêmios, por estarem aí se mostrando, por inspirarem também, acho que empresas de grande porte a acelerarem e a olharem para fora, né, para estarem antenados. Então foi um prazer estar aqui com a Mônica Mioto, José Eduardo Rangel, da Diretrix On. Então estivemos aqui, conhecemos mais da Diretrix. Para quem quiser conhecer mais sobre a Diretrix On, se comunicam com vocês no site, como é que é? Site, WhatsApp, telefone, LinkedIn, ligados 24 horas. É isso aí.
Maravilhoso, obrigada, gente. Obrigada, Letícia. E vocês que estão aí, esse foi o episódio sobre a ganhadora, a grande ganhadora do Prêmio de Inovação da BB Seguros. E a gente segue com outros encontros, então fiquem ligados e obrigada pela participação de vocês.